Isaías 9, do 1 ao 7, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Verso 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Verso 7: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero perguntar para você, o que é o Natal? O que é o Natal para você? Responda aí no teu coração. Pastor, já está escrito ali, né? Natal é Jesus. O Natal que satisfaz. E às vezes a gente simplesmente fala da boca para fora, né? Esses jargão de crente, né? Natal é Jesus, mas tem crente que passa pelo Natal sem nem lembrar de Jesus. Aqui não, né? Vocês são tudo top. Estou falando de outros aí. Gente, a nossa sociedade vive um período de tamanha confusão, uma literal imersão em aquela relativização de tudo, onde não tem verdades absolutas, e a confusão domina os corações, inclusive sobre o Natal. Para a maioria da sociedade ocidental que se diz cristã, por que se diz cristã? Porque é só da boca para fora. O cristão que deveria ser aquele que vive a maneira de Cristo, ou que segue os ensinos do Senhor, ou que escolheu viver a sua vida nos padrões de Cristo, não acontece no Ocidente. É interessante. Algumas viagens que eu já fiz para o Oriente, eles pensam, né, que aqui o cristianismo é o que eles veem, por exemplo, em filmes, em novelas, na cultura pop do mundo ocidental. E a gente sabe que não tem nada de Cristo ali. Inclusive, o Natal tem sofrido muitas distorções. O nosso presidente sempre fala, né, que lamentavelmente a nossa sociedade, o Natal virou apenas troca de presente para dar uma movimentada no comércio, não se fala de Jesus. Ou é um momento onde a família se reúne para muita comilança, tem lá o Chester de Natal, o Peru de Natal e assim por diante, mas não fala nada de Jesus. Outros querem celebrar apenas que pingou na conta o 13º. Outros é porque vão viajar. E passa batido uma das verdades mais importantes que nós poderíamos ter na nossa vida para, de fato, vivermos uma vida abundante e plena. Se entendermos a mensagem do Natal, escute o que eu vou dizer agora, se entendermos a verdadeira mensagem do Natal, nós encontramos motivação para também viver uma vida abundante. O diabo sabe disso. E é justamente pelo fato que o diabo e os demônios sabem que o verdadeiro Natal vai transformar a sua vida, vai impactar a sua realidade, vai te fazer viver de uma forma diferente, é que ele tenta de todas as formas tirar o foco, desfocar você do verdadeiro Natal. Porém, eu acredito que aqui,
Os crentes que estão nos ouvindo nessa noite, aqueles que estão nos assistindo pela internet, esses já escolheram se posicionar e fazer que o Natal de fato venha valer a pena. Natal é Jesus, e eu creio que você está compartilhando isso. Eu creio que no dia 24 na ceia e no almoço do dia 25, você vai estar com a sua família, vocês vão ler Lucas capítulo 2, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, porque vocês vão falar que Natal é Jesus. Amém? Amém? Se comprometeu e Deus viu o teu compromisso, hein? Honra isso. Não permita que a sua família se reúna ao redor de uma mesa apenas para falar de política, futebol, quem subiu, quem desceu para ABC e sei lá mais o quê. Ei, por favor, que a sua família se reúna para falar a respeito do verdadeiro Natal, que é Jesus. Glória a Deus. Quando nós entendemos a mensagem do Natal, eu quero aqui seguir o texto para destacar pelo menos 3 palavras para a nossa reflexão dessa noite. O texto vai nos dizer, e esse texto, como você percebeu, escrito pelo profeta Isaías. Eu lembro você, o profeta Isaías, esse profeta que era também poeta, ele é o profeta que ressalta sobre a santidade de Deus, mas ele vai narrar as suas profecias 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Jesus aparecer, ele fez essas declarações que a gente leu. Parece que era alguém que estava lá, presenciando tudo, mas 700 anos antes. O contexto onde Isaías vai proferir essas profecias é justamente um contexto onde ele está vendo o reino do norte, o reino de Israel, ser destruído, dizimado pelos assírios que estão atacando. Vem o rei Tiglat-Pileser do Império Assírio, ele vai destruir em 722 a.C. o reino do norte, é dissipado, e a gente até leu ali, O que quer dizer terra de Zebulon, Naftali, que parece que estava realmente amaldiçoada, porque foi justamente por ali que foi entrando os exércitos assírios e destruíram o reino do norte. E Isaías, ele também vai presenciar o pessoal dos assírios ameaçar, inclusive, Jerusalém. Depois de destruírem Samaria, que era a capital do Reino do Norte, eles vêm para o Reino do Sul, o Reino de Judá, cercam Jerusalém e também querem destruir Jerusalém. E a gente sabe que vai acontecer uma libertação, uma intervenção divina, e o reino do sul, Judá, vai ser um pouco preservado por um pouquinho mais de tempo ali. Isaías está vendo tudo isso. E ele, nas suas profecias, ele justamente vai falar, se você ler o livro de Isaías, ele fazendo algumas acusações, ele sendo voz de Deus para mostrar o erro, mostrar os pecados, mostrar a corrupção do povo de Deus, mas ele também é um profeta messiânico, e ele vai profetizar conforto, consolo, uma promessa do Salvador que viria para restaurar o seu povo. E daí no verso 2 ele vai dizer, olha, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, raiou uma luz. Vamos entender isso aqui. Eu falei para vocês, ele viu 722, a Síria destruir o reino do norte, Israel. Ele não vai presenciar, mas as trevas vão continuar avançando na leitura que o povo vai fazer, porque depois vai vir a destruição do reino do sul. Isaías já não está mais vivo, acontece em 586 mais ou menos, ali quando o pessoal da Babilônia, Nabucodonosor, vem e destrói Jerusalém. Nós vamos ver que o povo de Israel vai ser levado para os cativeiros e os judeus vão ser levados ali para a Babilônia, pelo menos 70 anos de cativeiro. E, como alguns teólogos chegam a dizer, vai passar em torno de 400 anos sem um grande profeta se levantar, que é os 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Não tem grandes profecias, não tem registro de milagres, não tem registro de atuações divinas em favor do seu povo de uma maneira extraordinária. E a gente depois, então, vai entrar no Novo Testamento. E daí sim, no Novo Testamento, nós vamos ver todo aquele contexto do nascimento de Jesus, e é maravilhoso quando a gente vê ele dizendo, olha, as trevas, elas têm um prazo de validade.
A luz vai raiar. E é maravilhoso quando ele diz, né? O povo que caminhava em trevas viu grande luz. E você já sabe da história. Lá em Belém de Judá nasceu Jesus, que é a luz do mundo. E é interessante que lá na frente Jesus vai enfatizar isso. Jesus é aquele que lá em João 8:12 está registrado, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A gente até sabe que Jesus afirmou isso, ele é a luz do mundo. Às vezes nós tiramos do contexto. O contexto é quando os fariseus, eles trazem a Jesus, enquanto Jesus ensinava a multidão, a mulher adúltera. Uma mulher que vivia em pecado, ou foi pega em pecado, pecado de adultério, ela é trazida de uma maneira tendenciosa, porque o homem não aparece na cena, o homem que estava adulterando com ela, e ali todos estão para cumprir a lei de Moisés e apedrejá-la. Você conhece a história? A fala de Jesus é: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele se abaixa, começa a escrever. A multidão que queria apedrejar vai soltando as pedras, some. Jesus olha para aquela mulher, diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas ele afirma para ela: vai e não peques mais. Quando ela sai, pelo que o texto deixa entender, Jesus então vai fazer essa afirmativa, porque ele continua ensinando a multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos fazer uma aplicação para a nossa realidade. Você segue a Jesus? Amém? Há alguma área da sua vida que ainda está em trevas? A afirmação lá atrás, 700 anos antes de Cristo, o profeta afirmou: o povo que caminhava em trevas viu grande luz. Jesus está aqui dizendo: ele é a luz do mundo. E quem o segue não anda em trevas. Nós precisamos reivindicar essa bênção sobre a nossa vida. A bênção de ter a luz raiando em nós, sobre nós, a luz da vida emanando na nossa alma. Talvez alguém nessa noite que está nesse lugar possa dizer: pastor, o meu casamento está em trevas. O meu propósito de vida está em trevas, pastor. Eu não tenho mais motivação para viver, motivação para acordar. Se entrar ano novo, não entrar ano novo, tanto fez quanto tanto faz. A minha alma está em trevas. Pastor, a minha espiritualidade está em trevas. Faz tempo que eu não sinto a alegria do Espírito Santo, eu não falo em línguas, eu não tenho prazer na oração. Para mim, o básico de viver uma vida espiritual é como se fosse um fardo. Trevas. E as trevas, elas tentam invadir áreas da nossa vida de todos aqui presentes. Porém, nós precisamos ouvir Jesus, seguir Jesus, obedecer Jesus, para que essas trevas sejam dissipadas, porque essa promessa é para mim e para você. Não aceite trevas reinando em nenhuma área de sua vida. Se posicione como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Siga Jesus intensamente, piedosamente. Ele conhece a sua alma, Ele perdoa pecados, Ele restabelece qualquer situação negativa. Ele veio para dissipar as trevas. Você me entende? Diz amém. Ou talvez, como algumas pessoas hoje estão dizendo, as promessas do Senhor já não funcionam mais para o nosso tempo. O agir do Senhor não é mais para a nossa época. Como alguns heréticos vão dizer nas redes sociais, Deus já abandonou a humanidade. Não. Deus não abandonou a humanidade. Aonde há um coração verdadeiro, com autenticidade, buscando a sua presença, Ele ali vai se manifestar. E Ele continua sendo a luz do mundo que dissipa todas as trevas. Você crê nisso, amém?
como profeta de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Na sua casa não haverá espaço para as trevas, porque Jesus estará lá presente. No seu casamento não haverá espaço para as trevas, porque Jesus estará presente. A sua vida profissional não haverá espaço para as trevas, porque Jesus, a luz do mundo, estará presente. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus. O verso 3, o profeta Isaías vai dizer: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Olha só, eles se alegram diante de ti, daí vai dar alguns exemplos de alegria, como os que se regozijam na colheita. Imagine, plantaram, labutaram, agora vê a colheita. Como os que exultam quando dividem os bens tomados uma guerra, venceram a guerra, agora eles estão ali pegando os despojos de guerra. E ele vai dizer, olha só no verso 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Ou seja, olha só que coisa maravilhosa. Ele pega todos os aspectos agora de escravidão, os aspectos de sofrimento. Olha isso aqui, um jugo que oprimia, uma canga que limitava, a vara que castigava. Isso foi dissipado. É motivo de alegria ou não? De muita alegria. Agora, por que será que alguns que se dizem cristãos perderam a alegria de viver? Se Jesus é o Natal, e não apenas em dezembro, mas em todos os meses da nossa vida, por que tem muitos corações que entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, e não tem alegria na sua alma? Jesus é luz e Jesus é também alegria. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver de uma maneira maravilhosa essa palavra alegria sendo destacada. Quero ressaltar, por exemplo, quando os anjos invadem o céu, lá de Belém, onde no campo estão os pastores cuidando do rebanho. Um dos anjos se manifesta aos pastores dizendo: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria. A chegada de Jesus, o anjo afirmou, é para produzir a alegria. E ele continua dizendo que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É interessante, quando a gente para observar o Natal, principalmente na narrativa de Mateus e de Lucas, nós vamos ver que a palavra alegria, ela vai aparecer diversas vezes. Não foi apenas a profecia de Isaías 700 anos atrás, falando da alegria quando o Salvador chegasse, quando o menino nasceria. Mas a gente vê quando o fato acontece. Olha só, a Bíblia vai nos dizer que Isabel, que era parente de Maria, ela recebe a visita de Maria. Isabel, a gente sabe, ela e Zacarias, eles não podiam ter filhos, mas acontece o milagre, ela fica grávida, e 6 meses depois, Maria também vai receber a visitação do Espírito Santo e vai ficar grávida de Jesus. Maria se desloca de Nazaré, vai até a casa de Isabel e Zacarias, e o texto diz assim, que quando ela chega lá, Lucas 1:44, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, Isabel dizendo, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. João Batista, 6 meses aqui, já estava se alegrando com a chegada do Messias. Isabel fica cheia de alegria, ela diz, que privilégio que eu tenho em receber na minha casa a mãe do Salvador. Ouvimos, depois do nascimento de Jesus, os pastores sendo comunicados de boas novas de grande alegria. Lá no Oriente vai aparecer a estrela, e daí os magos vão seguir a estrela e vão encontrar o bebê Jesus. Mateus 2:10 diz assim, vendo eles a estrela, alegraram-se com muito júbilo.
Se você perceber, todos que estavam conectados com o agir de Deus no período do nascimento de Jesus, eles tiveram o coração cheio de alegria. Só quem não estava conectado com os céus, não se alegrou com a chegada do Messias. A Bíblia vai dizer que um deles, chamado Herodes, o rei Herodes, o grande, esse camarada ele vai ficar indignado, porque os magos falaram que vieram do Oriente ver o novo rei que nasceu, e ele sempre aquele rei maluco. Era um cara megalomaníaco, e quando você for lá em Israel, você vai ver muitas construções dele, mas era um cara extremamente medroso, medo de perder o poder, ele construía palácios em lugares inóspitos para ninguém conseguir capturá-lo, ele é um cara assim todo desequilibrado. Quando ele ouve falar de um novo rei que nasceria, então esse camarada, ele fica cheio de ódio, e a gente sabe que depois ele manda matar todas as crianças de Belém, a fim de querer também matar o Messias que havia chegado. Aqueles que estão conectados com os céus são cheios de alegria. Quem está do lado errado, do lado da malignidade, fica furioso com essa notícia. Eu pergunto para você, você tem se alegrado com a notícia do Natal? Você se alegra no Senhor, o teu Deus? Ou você tem vivido uma vida triste, aborrecido, irado? Às vezes, algumas pessoas mandam mensagem para mim dizendo assim: Pastor Lediel, nós cristãos devemos comemorar o Natal? Eu tento entender o que está passando na cabeça da pessoa. Ou ela está muito mergulhada no Natal proposto pelo mundo, ou ela está bebendo em algumas fontes tendenciosas, algumas fontes desequilibradas, podemos dizer assim. Alguns dizem, não, a gente não deve comemorar o Natal porque Jesus não nasceu 25 de dezembro. O nosso presidente já explicou algumas vezes aqui, provavelmente não. Essa época é muito fria em Israel, os pastores não estariam ao campo, porque às vezes até neva naquela região, eles não estariam ao campo com os seus rebanhos. Provavelmente não foi em dezembro. Mas a pergunta é, quando foi que Jesus nasceu? Alguém pode explicar? Existe o registro na Bíblia, uma data, Jesus nasceu no dia tal? Não, não tem. O importante é que Jesus nasceu. Daí uns vão mais profundamente, não, porque essa data é uma data pagã. Porque no Império Romano, eles ali celebravam o Deus tal, a divindade tal. Mas qualquer um que entende o básico de história sabe que no século IV o imperador Constantino vai ser o primeiro imperador cristão. O que Constantino vai fazer? Ele vai pegar todas as datas pagãs, todas, que eles usavam essas datas justamente para honrar todas as outras divindades do mundo pagão. Ele vai dizer, é feriado nesse dia, é feriado nesse dia, é feriado nesse dia, não vamos mais celebrar essas divindades. A partir de agora, Jesus é o centro, muda o calendário, muda todas as coisas, e inclusive as datas de feriados agora vai ter conotação cristã. Mas algumas pessoas, literalmente, elas nos nossos dias, elas vão para a internet e começam a xingar, né? Por exemplo, The Blue fazendo cantata de Natal, uma data pagã. Ei, gente, eu espero que todos aqui sejam maduros o suficiente. Não estamos defendendo o 25 de dezembro, estamos defendendo que o Messias nasceu, ele veio para nos salvar, alegrar a nossa alma. Então, nós, os cristãos, precisamos ser aqueles que mais celebram, porque o menino nos foi dado para ser o nosso Salvador, o resgatador da nossa alma. Glória a Deus por isso. Amém. Precisamos também nos alegrar, porque quando nós olhamos para esses dias do Natal, do nascimento de Jesus, nós vamos ver mais uma vez a manifestação da soberania de Deus. O Senhor estava ali cumprindo as suas promessas. Vou dar alguns exemplos para você, não tem como a gente falar de todas, mas desde lá do Gênesis, da queda do homem, em Gênesis 3:15, a afirmação de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente.
Nós vamos ver novamente o profeta Isaías, lá no capítulo 7, verso 14, ele dizendo assim: por isso o Senhor dará a vocês um sinal. Qual é o sinal? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, chamará Emanuel, Deus conosco. 700 antes, o profeta estava falando, a virgem ficará grávida. O que acontece na vida de Maria. Miqueias é aquele que vai dizer: tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens são no passado distante, nos tempos antigos. Ou seja, mesmo Maria sendo de Nazaré, ali no período onde ela ganharia o menino Jesus, o dedo de Deus vai na capital do império, passa a guarda pretoriana, entra no palácio do imperador, o homem mais importante de toda a época. E de repente, César Augusto está emitindo o decreto dizendo: todos devem fazer um recenseamento, então vão para a sua cidade natal. E lá pega José e Maria e tem que descer para onde? Belém da Judéia, bem no período que Jesus ia nascer. E a profecia, mais uma vez, se cumpre. Nós vamos ver o profeta Jeremias, capítulo 23, verso 5. Dias virão, declara o Senhor, que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo nesta terra. Ou seja, sabemos que deveria vir da descendência de Davi. E isso acontece. Então as profecias elas vão se cumprindo. Mas de repente a gente sabe que vai surgir esse Herodes, perseguir Jesus, o bebê Jesus tem que sair fugido. Lá da região de Belém, vai ter que sair fugido lá para o Egito. Mas o profeta Oséias, ele já havia declarado: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, todas as profecias elas vão se cumprir em Jesus, no nascimento de Jesus. Pastor Lediel, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque eu estou aqui para afirmar para você que nós devemos nos alegrar, porque esse Deus não mudou. O Deus que nos faz promessa, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Se for preciso, Ele toca na mente de reis, governantes, imperadores, Ele muda a situação, mas as promessas de Deus não caem por terra. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e falar para essa pessoa: Deus continua cumprindo promessas, creia nas promessas sobre a sua vida. Aleluia! O verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é luz e esperança, Jesus é alegria, Jesus é paz. E esse é o verdadeiro Natal. Muito além de presente, muito além de luz, muito além de qualquer outra coisa. Luz e esperança, alegria e paz. Isso precisa reinar na sua alma. É interessante, deixa eu voltar um pouquinho também na profecia de Miqueias. Miqueias ele é contemporâneo do profeta Isaías. É claro que Isaías ele era da classe alta, ele profetizou em Jerusalém, vivia e convivia com reis. Miqueias é do interiorzão, profeta do interiorzão. Mas Deus usou ambos de uma maneira intensa naquele período por volta de 700 a.C. Olha só o que Miqueias está dizendo. Por isso, capítulo 5, verso 3 a 5 de Miqueias. Por isso os israelitas serão abandonados até aquela que está em trabalho de parto der à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e o pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Eu quero destacar o verso 5. Miqueias 5 e 5. Onde o profeta, 700 anos antes, está dizendo que o Messias será a sua paz. Ele será a sua paz.
ele, de uma maneira explícita, está dizendo: o Messias vai ser a sua paz. Isaías está dizendo: ele será chamado príncipe da paz. O que você acha que é o príncipe da paz? Por que o Messias foi chamado de príncipe da paz? Primeiro, o Messias, ele era o único que poderia nos dar a paz com Deus, antes de nos encher da paz de Deus. Explica isso, pastor Lediel. Como assim? A verdadeira paz começa não tendo a paz de Deus, primeiro a paz com Deus, porque a paz de Deus, ela é consequência da paz com Deus. Paulo, procurando explicar isso para a igreja do primeiro século, ele vai escrever aos Romanos capítulo 5, verso 1, ele vai dizer assim, olha: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, nós fomos justificados, achados como justos, como? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu com o objetivo de representar a humanidade. Você já sabe qual é o plano da salvação. Por que Jesus teve que vir como um bebê? Por que Jesus tem que vir como um ser humano? Para nos representar. Não existia homem nessa terra, mulher nessa terra, que poderia suprir aquilo exigido pelo Pai. A justiça dele precisaria cair sobre alguém. O único justo, imaculado, foi o Filho dele que ele enviou, nasceu como gente para nos representar. Ao morrer na cruz, nós somos justificados em Jesus, porque ali a nossa dívida foi paga por ele. Jesus pagou a nossa dívida. Então, agora eu posso chegar diante do Pai, porque eu já fui justificado. Então, eu tenho paz com Deus. E a partir disso, eu desfruto da paz de Deus na minha alma. Isso faz toda a diferença, porque tem pessoas hoje que estão querendo se encher de paz, mas não conseguem paz real para a sua alma, porque ainda são inimigos de Deus, ainda não se renderam ao Senhor Jesus, não aceitaram o mérito da cruz sobre a sua vida, não aceitaram essa graça e esse favor imerecido. Consequentemente, eles continuam separados de Deus. E como que faz, pastor Lediel? Para que venhamos ter a paz com Deus, você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. E eu lembro que aceitar Jesus é muito mais do que você levantar a sua mão num culto e dizer: eu aceito Jesus. Esse é o primeiro passo. Mas aceitar a Jesus é aceitar todos os dias viver a maneira de Jesus. É aceitar todos os dias obedecer a palavra de Jesus. É aceitar todos os dias ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Isso é aceitar Jesus, e todos nós precisamos aceitá-lo todos os dias. Todos nós precisamos arrepender dos nossos pecados, confessá-lo como nosso Senhor, aquele que governa a nossa vida, e a partir disso nós obtemos paz com Deus. Você me entende, amém? E daí, nós vamos desfrutar dessa paz de Deus, que é a paz que preenche a nossa alma. E Jesus vai dizer, em João 14, verso 27, o seguinte: eu deixo a minha paz para vocês. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Pastor, deixa eu entender isso aí. Jesus está dizendo que ele dá uma paz que não é a paz que o mundo dá. O mundo dá paz? E aí? Sabe o que é a paz para o mundo? A paz para o mundo é o que muita gente diz agora, no fim do ano, né? Eu preciso tirar uns 15 dias de férias. Eu quero ir para a praia, não quero ter horário, quero comer bem, quero ficar olhando as ondas do mar. Tá?
não me liguem, vou bloquear meu celular. Ou seja, o que ele está dizendo? Paz é ausência de problemas. Agora, as férias vão durar para sempre? Dia 10 tem que voltar para a labuta. E a fila de problema está ali na porta. Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. A paz prometida pelo nosso Senhor é uma paz totalmente diferente. Não é a ausência de problemas, até porque, seja rico, seja pobre, seja famoso, ou seja alguém que não é conhecido, todos teremos nossos problemas. A paz que o Senhor nos oferece é a paz verdadeira. Até mesmo quando a vida dói, a alma continua satisfeita nele. A confiança está nele. Você me entende? Amém? Essa é a paz que aquele nosso irmão, não sei se você conhece a história, mas eu conto ela rapidamente para você. O irmão Horatio Spafford, ele vivenciou e ele deixou registrada numa canção para nós. A história vai nos dizer que esse irmão era um advogado lá em Chicago, século XIX, uma pessoa muito importante e tinha também algumas empresas, era um grande empresário. No incêndio que destruiu a cidade de Chicago em 1871, boa parte do seu patrimônio vai ser queimado. Ele vai perder muitos dos seus bens. Continua crente, fiel a Deus. 2 anos depois, 1873, a esposa e as suas 4 filhas entram no navio saindo de Nova York rumo à França. E ali nós vamos ter um acidente. Um grave acidente, 2 navios se chocam e as 4 filhas de Horatio, elas morrem. Os seus nomes eram Anne, Meg, Bessie e Taneta. As 4 morreram. A notícia se espalha, chega a Horatio ali nos Estados Unidos e ele vai ao encontro da esposa que conseguiu sobreviver. A história diz, quando ele estava atravessando o Atlântico, passando próximo à região onde o acidente havia acontecido, o Espírito Santo veio sobre ele e ele sentiu uma paz enorme. E ele escreveu o hino It is well with my soul, que nós conhecemos aqui no Brasil de uma outra maneira, dizendo assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Quem conhece, canta. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é a paz que o Senhor tem para os seus. Essa é a paz verdadeira, essa é a paz que muitas vezes estamos cercados por luta e desafio da nossa realidade terrena, mas nós continuamos crendo. Ele nos sustenta, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, nele a minha alma pode descansar. É o que lá atrás o salmista Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Essa é a paz que Jesus nos oferece. E claro, é uma paz que perdura, é uma paz que não tem prazo de validade. Como lá em Apocalipse, na Revelação, João vai nos dizer, lá no capítulo 21, verso 4, esse Deus, Ele também enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E para onde nós estamos caminhando, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso é o que Jesus nos oferece. Paz real e verdadeira na jornada da vida, a paz eterna na glória com Ele.
Você pode dizer para quem está do seu lado: Jesus é a sua paz? Vamos colocar em pé, para nós finalizarmos essa reflexão. Isso é o Natal. Natal é Jesus. Está aqui. Ele nos satisfaz. Natal é para todos. A revelação foi para os simples pastores pobres lá de Belém. A revelação foi para os magos do Oriente, que pelos presentes que trouxeram, eram pessoas ricas e abastadas. É para todos, mas todos aqueles que escolhem viver o verdadeiro Natal. Vamos aplicar para a nossa vida agora. Vamos ser pessoas maduras para fazer com que a nossa alma reflita no que foi ministrado nessa noite. Natal é luz e esperança. Natal é alegria. Natal é paz. O mundo vai celebrar o Natal. Mas aí você pega uma notícia simples. Remédio mais vendido no ano de 2023, 2024. Antidepressivo. Opa! A consequência está evidente. Os falsos natais não preenchem a alma. Não existe presente que o dinheiro pode comprar que preencha a alma. Não existe luz bonita, pinheiro elegante, não existe mesa farta que possa verdadeiramente unir uma família e trazer alegria real. Não existe dinheiro no bolso que possa trazer a paz com Deus. É só Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E todos nós nesse ambiente, provavelmente já ouvimos algumas dezenas de vezes essa história. Porém, pode ser que nas confusões do mundo, a gente acabou flertando com o falso Natal. E talvez tem gente aqui hoje que faz tempo que não sorri de verdade. Faz tempo que não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter paz verdadeira. Faz tempo que não consegue encontrar um sentido para a vida. Faz tempo que a vida está pesada. Ei, chegou um momento, e não é feio para ninguém você dizer: eu estou precisando redescobrir na minha vida o verdadeiro Natal. Eu estou precisando na minha história resgatar a essência do verdadeiro Natal. Eu preciso mais de Jesus. Eu preciso mais de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está entre nós, nos fazendo entender o sentido do Natal. E pelo poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, nós tomamos posse na nossa vida essa luz que dissipa as trevas e gera a segurança, a esperança na caminhada. Tu conheces os corações aqui, Senhor, de cada um que está presente. Dissipa as trevas desse casamento, dissipa as trevas dessa mente, dissipa as trevas desse coração, dissipa as trevas desse ambiente de trabalho, dissipa as trevas dessa vizinhança, dissipa as trevas dessa alma, Senhor. Venha com a tua luz radiando sobre nós, iluminando o nosso caminho, aquecendo a nossa alma e dando, Senhor, a esperança que precisamos.
nós tomamos posse da alegria que vem de Ti, a alegria de receber o Messias, a alegria de ser favorecido pelo presente que veio dos céus. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Estamos aqui afirmando que Tu és o motivo da nossa alegria. A nossa alegria não vem de dinheiro, não vem de fama, não vem de poder, não vem de trabalho. A nossa alegria vem de Ti, Senhor. E nós nos arrependemos se em momentos nós tentamos colocar algo para ser fonte de alegria. Já percebemos que nada dá certo. Tu és a nossa alegria. E nós tomamos posse dessa paz que vem de Ti, Senhor. Seja o príncipe da paz sobre nós. E que cada um aqui presente, Senhor, possa ter essa paz na sua alma, dissipando toda angústia, dissipando toda aflição, dissipando toda depressão, dissipando toda síndrome do pânico. Nós tomamos posse da Tua paz sobre nós, Senhor. Reivindicamos essa paz sobre nós. Acalma a nossa alma com a Tua paz e nos faça entender, Senhor, que Tu não perdeu o controle, que a nossa vida está nas Tuas mãos, que se nós estamos em Ti, podemos descansar, mesmo em meio à perseguição, em meio à dificuldade, em meio a desafios. A nossa alma descansa em Ti, Príncipe da Paz. E nós abraçamos o verdadeiro Natal, a essência do verdadeiro Natal sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Vamos caminhar de cabeça erguida, porque esse menino veio, está conosco, é o Emanuel. E se Deus está conosco, não temos nada a temer. Oh, aleluia! Você pode dar um abraço em quem está do seu lado e diga para as pessoas: o Emanuel chegou, Deus está conosco. Se alegra, desfrute de paz, Deus está conosco, aleluia.